Convido os amados e queridos irmãos a, por favor, colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 211. 211 no nosso querido cantor cristão. Vem, pecador, é o título do hino. Eis Cristo te convida, vem, pecador, pois dá eterna vida, vem, pecador. Tudo é tão favorável, vem, pecador. Cristo é tão admirável, vem, pecador. Vamos cantar hino de número 211 no cantor cristão. Eis Cristo te convida, vem, pecador, pois da eterna vida, vem, pecador. Tudo é tão favorável, vem, pecador. Cristo é tão admirável, vem, pecador. Pois hoje tens o ensejo, vem, pecador. E tu não tens desejo, vem, pecador. Se tu não mais duvidas, vem, pecador. Sim, hoje que decidas, vem, pecador. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo Deus, bendito Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos teres trazido até aqui. Não viemos aqui, ó Deus, pelas nossas próprias forças ou capacidades, porque nada podemos fazer. Aqui estamos pela Tua misericórdia, aqui estamos pela Tua graça, aqui estamos pelo Teu poder. É o Senhor que nos dá a respiração, é o Senhor que nos dá o alimento, foi o Senhor que nos sustentou na semana passada, e nós estamos aqui com muita alegria, com muita gratidão para Te louvar, Senhor, pelos Teus feitos maravilhosos. O mais importante, ó Deus, na nossa vida é a salvação. Estávamos todos perdidos, estávamos todos indo para a condenação eterna, porque pecamos, porque somos pecadores, e a Tua palavra diz que não há justo nenhum sequer. Todos nós nos desviamos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós estávamos apartados ou descuidados, ó Deus, do Senhor. Todos nós estávamos indo para a eterna condenação. Mas pelo Teu amor infinito, o Senhor nos preparou esta salvação poderosa. E hoje estamos aqui, no primeiro domingo do mês de maio, para juntos, ó Deus, obedecermos a ordem do Senhor Jesus Cristo, que mandou que todos os que crescem fossem batizados e que também participássemos da ceia do Senhor até o dia que Ele virá nos buscar, para juntos todos participarmos na presença do Senhor. Muito obrigado, porque enquanto estamos aqui, estamos obedecendo a ordem do nosso Mestre. Muito obrigado por todos os irmãos que estão presentes aqui nesta manhã. Oramos agradecidos pelas melhoras do irmão Alex, da irmã Franciele, outros irmãos que estavam enfermos. O Senhor é tão bondoso, maravilhoso, concedendo o restabelecimento. Oramos por outros, ó Deus, que se encontram também enfermos, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Oramos nesse momento pela mãe da nossa amada irmã Valéria, que amanhã a terça-feira passará por um procedimento cirúrgico. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, Senhor, e com a Tua permissão, concedendo completo restabelecimento. Pedimos pelos irmãos que estão em viagem, a trabalho ou a passeio. Cuida de todos, sustenta todos, Senhor, fortaleça a todos. E livra a cada um do adormecimento espiritual. Livra a todos, ó Deus, do descuido espiritual. Os nossos dias são tempos trabalhosos, como a Tua palavra já diz. Tempos de pessoas amantes de si mesmas, pessoas descuidadas, pessoas apáticas, pessoas indiferentes. Clamamos ao Senhor, misericórdia, Senhor, ajuda, abençoe, fale amorosamente ao coração de todos os que estão adormecidos.
Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã também, pela tua bendita e eterna palavra. Fala através do teu Santo Espírito, Senhor, porque desejamos ouvir a tua voz, porque desejamos viver para a tua glória e para o teu louvor. Estamos no mês de maio, mês da família, e a família está sendo tão atacada pelo inimigo, a igreja está sendo tão atacada pelo inimigo. Oramos então que o Senhor, por misericórdia, fale aos nossos corações e sejamos zelosos e cuidadosos com aquilo que não é nosso, é do Senhor. Muito obrigado, Deus, te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
peso da cruz. Poesia de Gioia Júnior. 80 quilos pesava. 75 ou 80, a cruz que ele carregava na longa estrada poeirenta. Andava um pouco, parava, agora já não aguenta. Sangravam as mãos, sangrava todo o corpo que a sustenta. Caiu 3 vezes, pesando sobre os seus ombros a cruz, e os soldados o açoitando. Ai, que peso ele conduz! Exausto, ferido, exangue, cabelos em desalinho, escreve um poema de sangue no duro lenho de pinho. O chicote é duro e rude. Caiu. De novo se ergueu. Já não há mais quem o ajude. Já não vive Cirineu. Levanta, tomba de novo. Sujo de pó, machucado, sob os deboches do povo e o sadismo do soldado. Seu olhar quase se apaga. Não há gemido, nem rogo, arde o corpo como chama, vermelha chaga de fogo. Tem 4 metros de altura, os braços 2 metros tem. Como o madeiro tortura o menino de Belém. Já não há mais palmas e festa na mensagem dos caminhos. E a coroa rasga a testa com punhaladas de espinhos. Mas o peso mais pesado que o carpinteiro conduz não é do pinho entalhado na forma infame de cruz, nem é o chicote ousado que cicatrizes produz. O que pesa é o meu pecado sobre os ombros de Jesus. Amém.
queridos e amados irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículos 18, do versículo 18 ao versículo 25. Mês de maio é o mês do lar. Estamos aqui nesta manhã, nesse primeiro domingo do mês de maio, e vamos ouvir nesse domingo uma mensagem aos pais. Não que não sirva para as mães, não que não sirva para os filhos, não que não sirva para a família, mas especialmente para os pais. Os pais estão deixando de cumprir o seu papel de homem dentro de casa, deixando de ser exemplo dentro de casa. Hoje os homens estão se acovardando e se tornando até afeminados, deixando de fazer e cumprir o papel de homem dentro de casa. E o que está acontecendo é uma total desestruturação da sociedade. Porque tudo o que sair do plano de Deus vai trazer consequências. Domingo que vem, Dia das Mães, ouviremos uma mensagem para as mães. Não que não servirá para o pai, para os filhos, para a família, para todos, mas especialmente para as mães. No terceiro domingo vamos ouvir uma mensagem para os filhos, que servirá para todos nós, porque todos nós somos filhos. No outro domingo vamos ouvir sobre a família. Cada domingo ouvindo sobre esta instituição, a mais antiga do mundo. A família é a instituição mais antiga do mundo. E é uma instituição divina. A igreja é outra instituição divina. E estas duas instituições divinas têm sido extremamente atacadas. Lembro do meu saudoso pai, muitas vezes pregando desse púlpito e dizendo: o dia que Satanás destruir a família, ele destrói a igreja também. Porque a família é a célula mãe da sociedade. E se essa célula mãe se desfaz, a sociedade apodrece. Por isso, pai que está aqui nesta manhã, se você está sendo descuidado, hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de pedir perdão. Hoje é tempo de mudar de comportamento e tornar-se um homem aos moldes da vontade de Deus. Porque se fugiu da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dia, você vai chorar. A sua família vai chorar. Inocentes vão sofrer. Inocentes que você ama vão sofrer. Por isso, vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Hoje, pedindo a Deus a direção do nosso Deus durante a semana. Que homem poderíamos tomar como exemplo? Homem, para que seja uma referência para nós. Pensei muito em Abraão, pensei muito em vários outros pais na Bíblia, mas Deus falou ao meu coração sobre José. E que todos nós possamos ser como José também. Mateus capítulo 1, versículo 18, do versículo 18 ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Que mês importante, queridos irmãos, estamos vivendo. No passado, muitos planejavam o casamento no mês de maio, por ser o mês do lar. Meus pais assim fizeram. Casaram no mês de maio, para ainda mais reforçar o aspecto forte da família.
Meus irmãos, todos nós temos que levar com muita seriedade, porque a família está sendo atacada pela mídia, a sociedade está sendo atacada pela sociedade, pelas músicas do mundo, por todos os meios de comunicação, por pessoas e até mesmo por falsos religiosos. A família está sendo atacada violentamente. Você consegue identificar isso? Você consegue ver isso? Porque nós já estudamos aqui que se nós não conhecemos o inimigo, nós começamos a guerrear entre nós. Começamos a brigar com o cônjuge, porque não identificamos que o inimigo está de fora e quer nos destruir e quer nos atacar. O alvo é a família. Deus quer destruir a família. Hoje nós vamos estudar sobre o caráter de José. Mas coloque-se primeiro no lugar de José. Homem, coloque-se no lugar de José por um instante. Você mora numa cidade pequena. Até hoje Nazaré é uma cidade pequena. Imagine há 2000 anos atrás. Você mora numa cidade pequena. Você é José agora. Você é um carpinteiro. Você está preparando os móveis para receber a sua esposa. Quando a Larissa e eu começamos a namorar, no dia 28 de abril de 1980, logo nós começamos a levar a sério o assunto e começamos a usar o nosso pequeno dinheirinho que nós tínhamos. Ela trabalhava, era estudante ainda, trabalhava, eu trabalhava de sol a sol, e cada vez que nós podíamos íamos comprando. Compramos primeiro o nosso jogo de quarto, desmontado, ficou na garagem do avô dela. Depois compramos o nosso fogão, Brastemp amarelinho, guardamos lá na garagem do avô dela. Depois compramos a geladeira, que até há pouco tempo estava servindo aqui na escola, pequenininha, amarelinha, da Brastemp também. Nós íamos guardando, e cada mês que podíamos comprar alguma coisa para a nossa casinha, que nós nem tínhamos ainda. Que satisfação! Que satisfação! Imagine você, José, você preparando. Não tinha loja para comprar, você estava fazendo. Você serrou, não tinha motosserra, não tinha lixadeira elétrica, não tinha maquita, tudo à mão, com maior esforço. Talvez no mato cortar a madeira para preparar, para receber a sua esposa que você tanto amava. Banquinho, meu pai fez assim, ele não tinha dinheiro para comprar. Nós, quando éramos crianças, sentávamos nos banquinhos que ele fez. Sentávamos à mesa que ele fez, cobertura de eucatex com uma faixa fininha, ele fez com tanto amor. O armário na cozinha que ele fez com tanto amor. Os caixotes que nós sentávamos na sala, que nem essa mordomia de hoje não tinha naquela época, feito com amor. José, você está preparando para receber a sua esposa e você mora numa cidade pequena. Mas a sua noiva vai visitar uma prima e fica lá alguns meses com a prima. Mas você está lá trabalhando, pensando nela, cada dia você pensa. Não tem celular para mandar mensagem, você só pensa nela e prepara com muito amor. Alguns meses depois, a sua futura esposa, a sua noiva volta, e volta como? Volta como? Grávida. E ainda volta dizendo que foi um milagre. Um milagre. José, como você se sentiria? Coloque-se no lugar de Maria por um instante. Homem, coloque-se no lugar de Maria. Você ainda não sabe que é um milagre. Você não sabe. Ela sabe, você não. O que você faria? Homem. A lei de Moisés era clara, meus irmãos. A lei de Moisés está muito clara. Todos os irmãos que estão lendo a Bíblia leram sobre o que deveria acontecer com uma moça que fizesse assim. Qual seria a pena pela lei de Moisés? Morrer apedrejado. Essa era a lei. É o que devia ser feito. Mas a Bíblia diz que um homem é conhecido pelas suas ações. Homem, a Bíblia diz que você é conhecido pelas suas ações. Se você fica fazendo gracinha com a mulher dos outros, a Bíblia diz que você é conhecido pelas suas ações. Pai, homem que está aqui, você é conhecido pelas suas ações. Cuidado com os limites, cuidado com os exageros, cuidado com o que você não gostaria que fizessem com a sua esposa. Não faça com os outros. Um homem é conhecido pelas suas ações. José é conhecido por ser um homem justo. Em primeiro lugar, José era justo. Por favor, leia novamente comigo Mateus capítulo 1, versículo 19.
Mateus capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José era justo, mas como assim? Mas como ele era justo? Se a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Como pode? Por favor, abra sua Bíblia para Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como assim José era justo se a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer? Romanos capítulo 3, o versículo 10. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, o versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como então José era justo se não há justo nenhum sequer? Aqui nós entramos, meus amados irmãos, na maravilhosa doutrina da justificação. A justificação de uma pessoa é feita através do Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos, não há justo nenhum sequer. Mas José era temente a Deus. Homem, agora entra uma parte importante para cada um de nós. Você é temente a Deus? É de verdade? Vá pensando durante a mensagem se você é realmente temente ao Senhor. Deus, Ele escolheu José para ser o pai terreno do Senhor Jesus Cristo, porque José era temente a Deus. José temia o Senhor, José servia ao Senhor com fidelidade, com obediência. Todos nós só seremos justificados pela fé se formos obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Sem obediência a Ele, ninguém será justificado. Precisamos todos viver em obediência completa ao Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Pai, você tem sido um exemplo de fé dentro da sua casa? Você tem sido um exemplo de homem de Deus, obediente ao Senhor, conduzindo a sua família para perto de Deus. Nós somos justificados pela fé. Nós por nós mesmos não somos justos, mas uma vez que nos aproximamos de Deus, que buscamos a Deus, então sim, nós somos justificados pela fé. Nenhuma pessoa será considerada justa diante do Deus do Senhor, a não ser por Jesus Cristo, a não ser pelo nosso Salvador. José, você e eu, somos todos pecadores, mas se nós buscarmos ao Senhor, seremos justificados através da nossa fé. Um homem que vive pecando não pode dizer que um homem justificado pela fé. Um homem que vive em atitudes pecaminosas não pode dizer que foi justificado pela fé. Eu aprendi desde criança, sei de cor o Salmo número 1, mas se você não sabe, abra para lá, por favor, Salmo de número 1. E todos nós deveríamos conhecer de cor esse Salmo. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que os ímpios não permanecerão, não subsistirão no juízo. Se você, um homem de Deus, está aqui nesta manhã, mas tem vivido uma vida de pecado, de injustiça, de descuido espiritual, você não pode dizer que está justificado pela fé. Salmo de número 1, diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem se assentado na roda dos escarnecedores? Você tem participado de gracejos inconvenientes, impróprios, indecentes? Cuidado! Não se assente, não pare, não perca tempo com coisas que não edificam ao Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. É perene, é perene. Estamos na época do outono, tem muitas árvores derrubando as suas folhas. São árvores chamadas caducifólias, de caduco mesmo, que perdem as suas folhas, parece que morreu. Depois vem a primavera, brota tudo de novo, no ano que vem tudo de novo. Tem muita gente assim, até na vida espiritual. Um dia muito animado, muito obediente, temente ao Senhor. Daqui a pouco começam as provações, começam os tempos mais estranhos, e começa a derrubar tudo, e começa a faltar e não vem mais.
o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, é perene, é perene. Por isso no Natal colocamos aqui o pinheirinho, porque o pinheiro representa uma pessoa que é como um cristão perene. O pinheiro pode ser no maior inverno, pode ser com nevasca, ele não derruba as suas folhas, é perene. O cristão deve ser assim. Você, pai, tem sido assim? Você tem sido justo? Tem sido realmente justo, fiel ao Senhor continuamente na sua vida? Será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os pecadores não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. José era justo, ele não queria infamar Maria. Ele poderia dizer: olha, minha noiva está nessa situação, pode apedrejá-la. Ele era justo, porque ele foi justificado por Deus. Uma pessoa justificada por Deus reconhece: eu não sou perfeito, eu sou falho, eu tenho defeitos, eu fui justificado pela fé, eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, eu tenho que ajudar. José era justo. Você tem sido justo também? Em segundo lugar, José era amoroso. Além de justificado por Deus, ele tinha amor no seu coração. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz como nós devemos andar. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor que nós devemos andar em amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andar em amor, amor para com Deus e amor para com o próximo. Certa vez um doutor da lei chegou para o Senhor Jesus Cristo e perguntou: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele respondeu: o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Ele resumiu os 10 mandamentos, os 4 primeiros em relação a Deus, os 6 restantes em relação ao homem. Ele falou: o maior de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Podem ler os 10 mandamentos em Êxodo 20. Os 4 primeiros se referem a Deus, os 6 restantes se referem ao ser humano, um no relacionamento com o outro. Nós devemos andar em amor, amor para com Deus e amor para com o semelhante. A lei de Moisés dizia: José, Maria tem que ser apedrejada, ela adulterou, você vai lá e manda apedrejar. A lei de Moisés era essa. Mas José tinha amor, andai em amor. José não queria o mal de Maria. Você quer o mal de alguém? Você quer o mal de alguém? Ele então pensou: se eu falar que ela está grávida, a condenação é morrer, por apedrejar. Então eu vou deixá-la secretamente, porque daí as pessoas vão pensar: fui eu que fiz esse mal para ela, fui eu que me relacionei com ela antes do casamento, eu vou sumir, ninguém vai saber onde que eu estou, e aí Maria vai ficar por inocente, porque eu serei o culpado. E tentou deixá-la secretamente por amor a Maria. Que amor, meus irmãos, que amor. O Senhor Jesus levou a sua cruz, que era minha, que era sua, por amor. Temos nós amado como José. José amava Maria, ele não a queria infamar. Novamente abra, por favor, para Mateus capítulo 1, versículo 19. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. E o que significa essa palavra infamar? Mateus capítulo 1, versículo 19, diz a palavra do Senhor: e José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Infamar significa desonrar ou até mesmo difamar. José, ele queria assumir sobre ele a culpa
para que Maria, que ele amava, não fosse acusada de alguma outra coisa. Eu vou sumir, as pessoas vão pensar que fui eu. Esse é um procedimento bíblico, não difamar, não desonrar ninguém. Você tem amado as pessoas de coração? A Bíblia diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vimos, se não amamos os irmãos a quem nós vimos. Está claro na palavra de Deus. É mentira se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os irmãos. Como não amamos os irmãos? Desonrando a honra dos irmãos, difamando os irmãos. E hoje é uma facilidade tão grande para fazer isso. Hoje, pelos meios de comunicação, se difama o irmão, se difama o pastor, se difama a igreja, se difama. Ama a Deus de verdade? Mentira! Hipocrisia! Só amamos a Deus de verdade se nós amamos os irmãos, senão é mentira. E se nós difamamos os irmãos, um só que seja, somos hipócritas, somos mentirosos. Salmo capítulo 15, versículos 1 a 13, diz a palavra do Senhor. Salmo capítulo 15, versículos 1 a 13. Por que muita gente vai ficar de fora do céu? O Senhor Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós em Teu nome fizemos tantas maravilhas, nós cantamos, nós estávamos na igreja, primeiro domingo de maio de 2021, o Senhor lembra, Senhor? Nós estávamos lá, Senhor. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Salmo capítulo 15, versículos 1 a 13. Diz a palavra de Deus: quem entrará no teu santuário, Senhor, no teu santo monte, no céu? Quem entrará? Salmo capítulo 15, versículos 1 a 13. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Algumas traduções dizem: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você tem falado mal de algum irmão, de alguém? Você tem prejudicado a honra de alguém? Peça perdão a Deus. Você é um hipócrita e fingido. Diz que é religioso, pode ser, mas cristão de verdade não. Mas José, ele não quis difamar Maria. Ele podia pensar: eu vou limpar a minha honra. Que história é essa? Foi lá na casa da prima, voltou grávida, agora vai ficar feio para mim. Sabe o que? Vou lá na casa do Antônio, vou lá na casa do Felipe, vou lá na casa do Mateus, vou falar para eles. Não tenho nada com isso. Olha só o que ela aprontou. Ele tinha amor por Maria. Você tem amor pelos seus irmãos? Tem amor? Examine-se. Examine-se antes de tomar a ceia do Senhor. José, ele ia assumir sobre si a culpa. Ele não sabia que era um milagre. Eu vou deixá-la porque daí a culpa cai em cima de mim. Eu que aprontei isso e agora a culpa cai em cima de mim. Você é justo? De verdade? Você ama a sua esposa de verdade? Homem, ama de verdade? Ou tem falado mal da sua esposa para alguém? Esse é um laço que o inimigo tem usado para atrair adultério. Esse é um laço que o inimigo tem usado. Eu já tive problemas de resolver pessoas assim, até mesmo trabalhando aqui na escola. De repente uma mulher chega para: tadinha de você, eu vejo como a sua esposa judia. Ai, se você fosse meu marido, eu ia cuidar de você como um brinco. E aí vai. Aí ele morde, o bobão morde a isca, que nem um peixão, aquela bocona aberta, morde a isca. Ai, que moça querida, que mulher amorosa. Olha, realmente em casa eu passo cada situação. É vassourada, é panelada. E essa tem uma... Olha que carinho que ela tem por mim. E aí começa a difamação. Aí é um finge. E aí, se você está fazendo isso, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Leia em Provérbios. Está escrito lá: eu tenho uma demanda contra vocês, porque vocês foram infiéis com a moça da vossa, com a mulher da sua juventude. Você foi infiel, você foi desleal, porque você fica fazendo gracinhas por aí e depois você quer se chegar diante de mim como justo.
Queridos, vamos aprender com José amor. Ele não sabia que era um milagre, mas ele amava Maria. Se ela está errada ou não, eu vou continuar amando. Se o meu irmão está errado ou não, eu vou continuar orando, eu vou continuar amando. Se minha esposa briga, se meu marido, eu vou continuar amando e servindo. E Deus é o Senhor, Ele cuida. Homens, vocês têm amado as vossas esposas? Ou tem sido que nem o peixão com a bocona aberta, mordendo a isca do inimigo, mordendo o anzol do inimigo, e depois não consegue se libertar mais? E o prazer dele é destruir o lar, o prazer dele é destruir a família. A quem você ama? A Deus? A sua esposa? A sua família? Ou você se ama a si mesmo? Porque esse é o problema dos nossos dias. Nós já ouvimos muitas vezes aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. Nem precisamos abrir para lá, porque creio que todos já estão bem cientes dessa passagem. Apóstolo Paulo, pouquinho antes de partir para o céu, avisando o jovem pastor Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, as pessoas serão amantes de quem? De si mesmo. Pessoas ai, que moça linda, ai, que mulher encantadora, ai, amante de si mesmo. Se amasse a Deus, não faria isso, faria como José. Se amasse a esposa, faria como José. Nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas amor é o que falta nos nossos dias. Amor por Deus e pelo semelhante. Está sobrando amor próprio, amor por si mesmo. Em último lugar, José era um homem obediente à palavra do Senhor. Você é obediente à palavra do Senhor mesmo? Com toda sinceridade você pode dizer isso? Mateus capítulo 1, versículos 20 e 24. Vamos voltar para lá. Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz a palavra do Senhor, Mateus 1, 20 e 24. E projetando ele deixar Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Fez como Deus mandou. Você tem feito como Deus tem mandado? Você tem feito o que Deus quer para a sua vida? Homem, ame a sua esposa. Diz a Bíblia: o homem que ama a sua esposa está amando a quem? Está amando a si mesmo. Amar a esposa é amar a si mesmo. Aborrecer a esposa é ser estulto, é ser estúpido, é fazer a vontade do inimigo. José fez como Deus lhe ordenou. Você tem feito como Deus tem lhe ordenado? Você tem feito o culto doméstico? Você é pai da família, você é o chefe da família, tem esse compromisso diante de Deus? Porque o que tem de homem covarde hoje, que não tem a capacidade de chamar a esposa, não tem a capacidade de orar diante dos filhos. Filho, você ora? Papai não sabe orar, papai tem vergonha de orar. Você tem vergonha de orar? Você tem vergonha de orar? Tem vergonha de chamar a esposa, os filhos? E é você, pai, a sua responsabilidade. Não é responsabilidade da avó, não é responsabilidade do filho, não é responsabilidade da esposa, é a responsabilidade do homem, do cabeça da casa. Você é temente ao Senhor? Tem feito como Deus tem ordenado? Naquela época, nós lemos em João capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo foi convidado para um casamento, nós vemos que o casamento durava vários dias. Naquela época era assim. Aliás, até pouco tempo atrás durava vários dias. Não faz muito tempo atrás, os casamentos duravam 2, 3 dias, até aqui na nossa região, era assim. Ultimamente, que é tudo muito rápido, inclusive o culto tem que ser bem rápido hoje também, porque as pessoas já não aguentam mais. No passado não, o casamento era 2, 3 dias. Imagina, José vai para o casamento, sua esposa, ela está já barrigudinha. Imaginem as pessoas comentando: José, você nem te esperou. Imaginem os comentários. Falavam sim, meus irmãos, porque eu e a Alice somos muito convidados para ir à festa de 15 anos, para ir à festa de aniversário de pessoas que não são tementes a Deus, e nós vamos.
E lá tem pessoas convidadas que no mínimo deveriam respeitar as pessoas que estão oferecendo a festa, e não tem a capacidade de respeitar nem mesmo os aniversariantes, e começam a criticar. Olha só, está faltando isso, está faltando. Pouca vergonha, falta de respeito. Até hoje fazem isso. Imagine, as pessoas não sabiam que era um milagre, achavam que José que tinha errado. José ali, 1 dia, 2 dias, 3 dias no casamento, até que chegou o momento das núpcias, até que chegou o momento que os dois estariam sozinhos ali. Quantos atropelam tudo? Como José fez? Ele obedecia a palavra do Senhor. Versículo 25. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ah, que exemplo esse homem! Que exemplo para nós, pais! José esperou Maria ganhar o seu filho, bebê que nasceu. Ele cuidou dela, ele levou ela até Belém, ele cuidou de Maria e de José, foram para o Egito, ele cuidou, e José não a conheceu, ou seja, não se relacionou com ela, até depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você que atropela todas as coisas, você que pensa só no carnal e não no espiritual, está na hora de olhar mais para a Bíblia, está na hora de buscar mais a vontade do Senhor. Homem do Senhor que está aqui nesse lugar, não ouça apenas e vá embora e mude tudo e continue na sua vida do mesmo jeito. Não faça isso, saia daqui com o desejo de mudar. Senhor, que vergonha, que vergonha. Eu oro assim lá em casa com a Larissa: Senhor, que vergonha quando eu falho com ela, quando eu sou infantil, quando eu sou impetuoso. Eu já orei hoje de manhã: Senhor, me perdoa quando eu faço isso. Peça perdão a Deus, humilhe-se diante do Senhor e muda de atitude. Sejamos mais como José. E uma coisa que me admira em José: quantas palavras dele você já leu na Bíblia? Quantas palavras? Quantas palavras? Não tem uma. Não tem uma palavra de José. Quando José morreu? Ninguém sabe. Quando José morreu? Ninguém sabe. Eu gosto disso, irmão. Sabe por quê? Porque não é importante a nossa vida, o importante é o Senhor Jesus Cristo. José cumpre a missão para a qual Deus o preparou, e ele simplesmente desaparece. O jumentinho desapareceu depois que Jesus o conduziu para Jerusalém. Ele desapareceu, ninguém mais ouviu falar no jumentinho. José, depois de cumprir a missão, sumiu. Ninguém mais ouviu falar, porque não é importante José, não é importante o pastor Roberto, não é importante você. Quem é importante, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe onde José morreu, quando ele morreu, como morreu. Não tem uma única palavra dele na Bíblia. E olha o impacto que é o exemplo dele. João Batista dizia em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quer ser um homem de Deus de verdade? Aproxime-se do Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos justos, não há justo nenhum sequer, mas ele justifica. Quer ser um homem de verdade? Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ore por eles, acorde mais cedo, não seja preguiçoso. Acorde mais cedo, ore. Ou será que as pessoas não entenderam que o mundo está desgovernado, indo de mal a pior, e que mundo está aí pela frente, que vamos deixar para os nossos filhos? Que filhos vamos deixar para esse mundo também? Filhos fracos? Que lindo de ver os nossos jovens aqui. Que lindo de ver a perseverança. Porque estão vendo isso em casa, isso não cai do céu, é visto em casa, perseverança, para enfrentar as lutas e os problemas. O seu filho está olhando para você, papai, está olhando para você. Eu conheço algumas pessoas que choram hoje, e dizem assim: eu sei que os meus filhos estão afastados, porque eu me descuidei na vida espiritual. Choram, amargas lágrimas, por causa do descuido espiritual, no tempo que eles estavam em casa, e que deveriam ter sido exemplo, e não foram. Você é um homem de Deus, justificado por Cristo, amoroso como Deus é, e também é obediente à palavra do Senhor. Se você não é, que Deus te abençoe a ser a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua igreja.
Que Deus abençoe todos nós, homens e mulheres, filhos, famílias, nesse tempo tão tumultuado em que estamos vivendo, mas que é possível viver para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui, como em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Com o pós-lúdio e com oração silenciosa estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom domingo, abençoado domingo a todos os amados e queridos irmãos.